Olá para você que assiste a programação da TV Unifev de Votuporanga. Está no ar mais um programa Cidadania. E hoje o nosso convidado, Flávio de Oliveira, ele que é o presidente da Associação Fonte Viva aqui de Votuporanga. Flávio, primeiramente, muito obrigado por atender nosso convite. Obrigado pela sua presença. Nós que agradecemos o convite e agradeço muito o espaço da TV Unifev que abre para todos nós aqui. Por gentileza, gostaria que você, para esse início de programa, se apresentasse às pessoas que nos assistem, por favor. Sou Flávio Augusto de Oliveira, atualmente presidente da Associação Beneficente Fonte Viva, sou filho de Votuporanga, nasci em Votuporanga, casei-me em Votuporanga, tive os filhos aqui em Votuporanga, agora neto aqui em Votuporanga. Então sou um cara aqui de muitas raízes em Votuporanga. Que bom. Flávio, como é que começou a sua vida voluntária? Danilo, eu costumo dizer para as pessoas que minha vida foi sempre como tivesse sido empurrado. Eu não fui aquela pessoa que teve um início glamouroso, nada disso. Minha vida foi sempre no empurrão. E a parte voluntária também foi desse jeito. Em 1974, 75, 76 mais ou menos, numa época em que não se havia internet, nós tínhamos cartas. A dona Margarida, que foi a fundadora da Associação Beneficente Fonte Viva, morava em São Paulo ainda e mandava cartas para o meu pai. E dizendo nessas cartas, sempre ela trazia um pedacinho da carta dizendo: pede para o Flávio frequentar uma casa espírita, sempre pede para o Flávio fazer um trabalho. E o Flávio foi sendo empurrado por essa Margarida. A Margarida veio para Votuporanga, fundou a Casa Espírita, depois veio a Cristina, que todo mundo conhece, do Fundo Social, que fundou o FISAV. Então foi uma pessoa também que me empurrou muito para o trabalho voluntário, que me fez eu trabalhar bastante dentro do trabalho voluntário. Eu acho que uma das grandes percas que nós tivemos dentro do trabalho voluntário, dentro das entidades de Votuporanga, foi a Cristina, que partiu muito cedo para nós. Depois do FISAV, a creche sempre fazendo esse trabalho voluntário para ela, empurrado pela Margarida, empurrado por essas pessoas. Casei-me em 1983, aí eu tive uma filha com alguns probleminhas, e essa filha precisou, por exemplo, levar na ACD em São Paulo, eu precisei levar ela passar muito tempo em hospitais, e aí eu comecei a perceber o trabalho voluntário das pessoas nesses lugares. Os capelinos que vinham fazer as visitas nos hospitais, as pessoas que vinham na ACD, que a gente ia muito, frequentava muito, o trabalho dessas pessoas. A segunda filha minha, normal, perfeita, mas é uma criatura que também me empurra muito, é aquela filha que, por ser filha mulher, por ter uma disposição diferente, ela, não pai, toda vez que eu falo assim, acho que eu vou largar o centro, vou largar a creche, ela fala assim, não, senhor não. Ajuda a dar um empurrãozinho. Não, é mais um que me empurra, mais um que me empurra, isso que eu falo para você. Minha esposa também é uma pessoa que me empurra muito para esse trabalho. Então a Mari depois, a Mari que é a minha segunda filha, ela faz faculdade, fez aqui na Unifev, fez a enfermagem. Quando ela termina a enfermagem, ela vai trabalhar na pediatria da Santa Casa. Também abre um campo muito grande, quando você começa a perceber que você começa a pensar um pouquinho na tua vida, você fala assim, Deus quer que eu trabalhe voluntário com criança. Ela noiva, casa, o menino que ela casou forma em medicina e para fechar o contexto, ele vira pediatra, né? Ele se forma e vai ser pediatra. Convidando mais uma vez eu a continuar falando assim para mim, Flávio, acho que aquela primeira carta lá da Margarida, aquela voz sempre dizendo para você. Você trabalhar, você tem que trabalhar, as primeiras cartas da Margarida, parece que endossando hoje, assim, olhando assim para trás, olhando a minha vida toda, eu falo que eu fui empurrado para trabalho voluntário e eu não posso largar esse trabalho voluntário de jeito nenhum, porque essas pessoas me empurraram e essas pessoas estão sempre comigo. Então, minha filha está comigo, o genro agora está comigo, a minha esposa é uma pessoa maravilhosa, talvez a melhor bênção que Deus me deu foi esse casamento, e que sempre me leva ao trabalho. Tá certo.
Bonita a sua história. É uma história de empurrão, não é uma história de ir voluntariamente. Mas que bom que é um empurrão bom, né? Um empurrão para uma coisa boa. Uma coisa boa, né? Sim, sim, sim. Tá certo. Aliás, abrindo um parênteses no nosso bate-papo, só recordando um pouco, eu conheci a Dona Margarida, o trabalho que ela realizava aqui, né? E ela fazia um trabalho com muito amor, né? Muito. Eu lembro quando eu comecei aqui na TV, que eu ia lá na entidade fazer reportagens, a gente sempre entrevistava ela e a gente via no olhar dela, né? Aquele olhar de amor, de dedicação ao próximo. Ela tinha um olhar de mãe, né? Eu sempre falo assim para todo mundo que quem conheceu a Margarida não vai esquecer nunca. Você está prova disso hoje. Porque a Margarida não tem só um olhar maternal. Ela tem um olhar melhor do que maternal, que eu convido a todo mundo que conheceu a Margarida vai falar isso também, um olhar de vó. De uma avó que a gente gosta de estar junto, que gosta de ficar perto, de ouvi-la. Então pensa numa avó. Que está sempre de braço aberto para poder, né, abraçar os netos. Os netos. E os netos dela tinha de 16, 12, 10, as crianças da creche, de 1, 2, 3 anos, mas tinha até nós que estávamos com 50, 80, 70 anos, todo mundo que fosse lá na casa dela, ela tinha esse acolhimento de vó. Era uma delícia chegar na casa dela, lembrando assim da casa dela, toda vez que você chegava na casa dela, tinha uma mesa posta com café, pão feito em casa e alguma rosca, alguns biscoitos. Isso era a casa da Margarida. Coisa de vó mesmo. Casa de vó. Tá certo. Casa de vó. Ô Flávio, e como é que você vê, de modo geral, o trabalho voluntário hoje, falando no Brasil, mesmo aqui o trabalho voluntário que é feito em Votuporanga, que aliás é algo que a gente sempre fala para as pessoas que vêm ao programa, né, e todos comentam também, que Votuporanga é uma cidade diferente nesse sentido, que muitas pessoas se dedicam ao próximo, muitas pessoas ajudam o próximo, temos muitas entidades, coisas que outras cidades não têm. Danilo, Votuporanga é abençoada. Abençoada. Eu falo assim para todo mundo que a gente tem alguns marcos em Votuporanga que a gente não pode esquecer. Cristina é uma delas, que foi uma pessoa que abriu o FISAV, abre porque o voluntário é uma ferramenta boa. O voluntário é uma ferramenta ótima para mudar. Se você quer mudar uma cidade, se você quiser mudar a tua casa, vamos pensar no nosso lar. Se você tiver vontade de mudar o teu lar, se você dedicar aquilo que você tem de mais precioso, o teu tempo, para 2 horas por dia, 2 horas por semana, você falar, vou arrumar minha casa, vamos ser honestos, dentro de 1 ano você tem uma casa reformada, você tem uma casa até pintada por você, se você quiser. Então, o trabalho voluntário é essa ferramenta que não precisa ser só estendida ao nosso lar, não ficar só no nosso lar, mas ser estendida a toda a comunidade. Se você der 2 horas por dia, ou 2 horas por semana, que você possa, com o teu bem mais precioso que é teu tempo, em função de alguém, em função de alguma entidade, você pode transformar. Você pode transformar toda uma coletividade. E Votuporanga é uma cidade desse tipo, porque eu gosto muito de falar sobre Votuporanga, mas eu falo assim, Votuporanga você não pode pensar assim numa pessoa só. Você tem que pensar numa Cristina, mas você tem que pensar num Divaldinho. Que, aliás, até já participou do programa, não sei se você teve a oportunidade de assistir, mas ele até já veio. Já veio também, então. O Divaldinho, que eu acho um fantástico, Padre Silvio, sabe? Pastor Eloy. São pessoas que tiveram em Votuporanga e que fazem um trabalho de formiguinha, de convidando as pessoas que frequentam as suas igrejas, o seu centro espírita, a sua comunidade, a fazer um trabalho diferente. Nós temos alguns vereadores que eu gosto muito, e são pessoas que dão oportunidade para a cidade, e tivemos nos últimos anos, graças a Deus, prefeitos que nos ajudaram de alguma forma, abrindo as primeiras damas, hoje a Mônica, o Dado, mas são pessoas que desde o Carlão, desde o Juninho, têm aberto muita oportunidade, visto é que a gente olha hoje na nossa Santa Casa, que eu acho que é o grande exemplo para mostrar não só para Votuporanga, mas para o Brasil inteiro, de uma coletividade que pegou e fez um trabalho voluntário. Sabe? Então eu acho que não é só o Zé ou Pedro ou Mané, tem uma coletividade muito grande fazendo um trabalho muito bonito em Votuporanga.
É uma união que realmente faz a força. Faz a força, e faz uma força que, se a gente pensar um pouquinho, a gente não vai ter noção de mensurar, né? Não tem como mensurar isso. Só o tempo vai dizer, e a Santa Casa é uma dessas provas. Flávio, vamos conhecer um pouquinho mais o Flávio, falando ainda do trabalho voluntário. Como que era o Flávio antes, como que foi o Flávio depois do trabalho voluntário? O que mudou na sua vida em relação à sua família, ao trabalho, aos amigos? O que o trabalho voluntário revolucionou na sua vida? Danilo, eu tenho um pensamento comigo no trabalho voluntário que é o seguinte, eu falo assim para todo mundo, falo, ó, você vai para o trabalho voluntário nem que for por egoísmo. E vou te falar um fato que aconteceu, a gente trabalhando um dia num estacionamento, e que voluntário tem que entender que não vai só pegar o que ele quer, né? Tem algumas coisas que claro, são convidados e a gente tem que ir. Nós estávamos trabalhando num estacionamento, no primeiro dia, o grupo, no segundo dia, uma pessoa passou por mim e falou assim, gostei da forma com que aquele menino trabalha. Eu falei, trabalha legalzinho, ele é um menino pontual, é um menino dedicado. Ele falou assim, tá empregado? Eu falei assim, vou conversar com ele. Aí eu conversei com o menino falou comigo do emprego dele e tal. E eu comentei com o rapaz, que é um empresário, a respeito desse menino. Num instante, no outro dia que a gente foi trabalhar, esse empresário convida esse menino, e até hoje eu vejo esse menino com o uniforme da empresa daquele. Então eu falo assim, trabalho voluntário nem que for por egoísmo, vá fazer. Porque de repente é ali que você tem uma oportunidade de vida, de mudança na tua vida, em função do trabalho voluntário. Quantas outras situações que você vai, amizades, companheirismo que você vai encontrar, é fantástico. Muito bom. E esse exemplo que você citou é um exemplo assim, né, não comum, vamos dizer assim, e um exemplo muito bacana. Mas acontece, Danilo, porque o trabalho voluntário, quando você está num trabalho voluntário, você não tem interesses. Você não vai ficar ali perguntando, quanto você ganha? O único interesse é fazer com amor, fazer, né? com amor. Se você está ali fazendo um trabalho voluntário, você não fica ali perguntando, quanto você ganha? Não é uma empresa que você fala, vou fazer menos porque o fulano ali ganha muito mais que eu e ele tem que fazer mais que eu. Não. Trabalho voluntário ninguém está ganhando nada. Está ali todo mundo fazendo sua parte sem essa coisa de, o quanto está ganhando, não está ganhando. E trabalho voluntário, eu falo assim que tem uma outra coisa muito gostosa, você aproxima-se de mais pessoas que talvez você não conheça. E faz vínculos, faz amizades, amigos, é muito importante. Trabalho voluntário não faz bem só para os outros, faz bem para quem faz também. E quem está ali para fazer com amor também, né? Com amor. Se está ali é porque gosta de fazer aquilo. Porque gosta de fazer aquilo, está doando o seu bem mais precioso, que eu já comentei, que é o tempo dele. Tá certo. Então a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o nosso bate-papo, tá ok? Tá ok. Você está assistindo pela TV Unifev de Votuporanga o programa Cidadania. Hoje o nosso convidado, Flávio de Oliveira, ele que é o presidente da Associação Fonte Viva aqui de Votuporanga. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com o nosso bate-papo aqui com o Flávio. Até já.